Sempre que eu quero mostrar para as pessoas a importância do magnésio, falar sobre o magnésio, eu cito sempre um exemplo real que aconteceu na minha vida, que imediatamente as pessoas captam e vocês vão captar também. Quando eu era pequeno, meu pai me levava ao supermercado toda vez que ele ia fazer as compras, uma vez por semana. E eu me lembro, próximo de lá de casa, existia um supermercado e a gente ia nesse supermercado que ficava perto de casa e tinha uma imagem que até hoje ficou muito gravada na minha memória. Na parte do supermercado que era reservado para sal de cozinha, o sal era úmido e as prateleiras naquela época eram de metal, e por causa dessa umidade do sal era muito comum a gente ver essas prateleiras enferrujadas. E o que era essa umidade? Vou te contar agora. Eu sou o professor Paulo Candeia e vou te conduzir nessa nossa conversa desvendando um pouquinho sobre o magnésio. Seja muito bem-vindo. De coração, seja muito bem-vindo. Essa umidade era justamente do magnésio. O magnésio, ele é higrofóbico. Então, na presença da luminosidade, ele vai pegando essa umidade. Então, isso acontece justamente quando o magnésio ele é exposto à luz. É muito interessante que, a partir de um determinado momento, alguém, que eu gosto sempre de sarcasticamente chamar de gênio, resolveu fazer o seguinte: por que é que o sal fica úmido? Muito feio. E aí foi quando surgiu o refino. Nesse refino, eles fizeram o quê? Justamente aquilo que estava fazendo o sal ficar úmido, o magnésio. E é interessante que justamente a partir daí começaram a surgir problemas de saúde dos mais diversos e que as pessoas em momento nenhum relacionaram com o magnésio que foi retirado. E qual o problema disso? Vejam só. Raciocina comigo. Se o magnésio é o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre, você acha que ele também não ia ser importante para o nosso organismo? Querem ver? Veja que coisa interessante. Se a pessoa está com osteoporose, o que é que você pensa logo? Ah, tem que suplementar com cálcio. Só que tem uma coisa. Existem mais de 300 funções no nosso organismo que o magnésio participa. E uma delas está relacionada justamente a isso. É o magnésio que vai dizer onde é que tem que ter cálcio e aonde não pode ter cálcio. Quer ver uma coisa? Todo mundo concorda comigo que nos ossos tem que ter cálcio. Senão você vai ter osteoporose. Todo mundo concorda comigo que nos rins não é para ter cálcio. Se você tiver cálcio nos rins, o que é que você vai desenvolver? Cálculos renais. Então a primeira coisa que você pensa, alguém está com osteoporose, ou então está aparecendo cálcio onde não era para ter, por exemplo, nas coronárias, nos rins. A primeira coisa que você deve pensar é: opa, deve estar faltando cálcio aí.
essa pessoa deve estar com deficiência de magnésio. E o mais interessante é que o Brasil é um dos países do mundo onde a população é mais deficiente em magnésio. Querem ver uma outra coisa? No Brasil, de cada 10 mulheres, 8 têm constipação. Aí, surpreendam-se agora. Normalmente, quando a mulher que tem constipação, a maior parte delas, que começa a fazer suplementação com magnésio, sabe o que é que acontece? O intestino volta a funcionar. Não é interessante? Você tem bebê, filhos pequenos, criancinhas. Sabe qual é o principal anticonvulsionante infantil? 5 segundos para você pensar. 5, 4, 3, 2, 1. Magnésio. Acertou. Mas como é que a gente pode identificar os primeiros sinais de deficiência de magnésio? Olha só. O sistema parasimpático, ele necessita de magnésio. E o que é sistema nervoso parasimpático? Assim, sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático, ele comanda a atividade do organismo. Se você quiser estudar, você não quer estar acordado para estudar? Se você tem uma atividade que necessite cálculo, necessite de alto nível de concentração, você precisa do quê? Do sistema nervoso central simpático trabalhando. Já o parasimpático, ele é responsável por descanso. Então, se por exemplo, ao final de um dia, você quer chegar em casa, se deitar na cama e dormir, você vai precisar de quem trabalhando? O sistema nervoso simpático ou parasimpático? Evidentemente, o sistema nervoso parasimpático. Ou seja, um dos sinais, vejam só, eu não estou dizendo que é um sinal. O que eu estou falando aqui são indícios que nós podemos, que podem nos indicar que existe uma deficiência de magnésio. Portanto, a insônia é um desses sinais. Como eu disse, o sistema nervoso central parasimpático, ele precisa de magnésio para ser ativado. Então é interessante, muitas vezes a pessoa tem insônia, ela passa anos tomando uma medicação para poder dormir e ela poderia resolver isso muito facilmente, muito rapidamente, simplesmente suplementando com magnésio. Cefaleias das mais diversas possíveis também podem indicar deficiência de magnésio. É muito interessante que o magnésio, ele estimula a liberação de óxido nítrico. Para que serve óxido nítrico? A flexibilidade dos vasos sanguíneos, para que o sangue possa passar e eles serem flexíveis o suficiente para permitir essa passagem, é o que vai permitir que uma pessoa não desenvolva, por exemplo, hipertensão. Então, hipertensão também, ela tem uma relação direta com deficiência de magnésio. E qual é o exame que eu faço para saber se eu estou com deficiência de magnésio? Esquece disso, sabe por quê? Porque o magnésio, ele deve ser medido dentro da célula. E para verificar isso, não existe exame que possa fazer isso. Basta a gente saber o seguinte: por uma série de razões, o brasileiro é deficiente em magnésio. Primeiro, que no Brasil não tem vulcões. Como no Brasil não tem vulcões, o solo passa a ser pobre em vários elementos, inclusive magnésio. Então é muito mais interessante o que? Você pensar da seguinte maneira: se naturalmente o brasileiro é um povo deficiente em magnésio, e isso é atestado até mesmo pela OMS, eu acho que é algo que vale a pena a gente começar a analisar
com muito carinho. O magnésio é algo tão fantástico que você vai encontrar um tipo de magnésio específico para determinados tipos de problema que a pessoa apresente. Por exemplo, sabia que tem um magnésio que é específico para o cérebro? A pessoa ela sofre de fibromialgia. Também tem um magnésio que é específico para esse tipo de problema. Pois é, não existe apenas um tipo de magnésio. Tem o glicina, tem o dimalato, tem o treonato, tem o citrato de magnésio, tem o cloreto de magnésio. Cada um deles tem uma aplicação específica num dos mais diversos aspectos da nossa saúde. É por isso que o magnésio é conhecido como o mestre dos minerais. Vejam só que coisa, sem magnésio não existe vida aeróbica. É interessante, vejam só o que eu disse no início. O magnésio, ele participa em mais de 300 reações no nosso organismo. Como eu falei ainda há pouco, o sistema parasimpático, para a gente descansar, para ele ser ativado, ele precisa de magnésio. Eu não falei isso? Portanto, a melatonina, o hormônio do sono, aquele que você precisa para chegar de noite e estar na cama e dormir, vai ter a participação direta do magnésio na produção dela. Então, eu acho que, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo hoje, a gente devia começar a pensar da seguinte maneira: que tal a gente retornar às nossas raízes, dos nossos avós, dos nossos bisavós? Porque, infelizmente, a humanidade chegou num ponto onde ela acredita que tudo que ela precisa ela vai encontrar numa farmácia. Não é assim. Se vocês quiserem mais vídeos sobre magnésio, mais vídeos esclarecedores, ou então se você tiver alguma dúvida, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, coloque a sua pergunta aqui embaixo nos comentários. Se você está assistindo pelo Telegram, faça a sua pergunta também, que como vocês já sabem, nós já dispomos das ferramentas do Telegram para que vocês possam fazer as suas perguntas. Para encerrar, eu queria deixar uma pergunta com vocês. Será que realmente foi coincidência? Na mesma época que retiraram o magnésio do sal marinho, terem começado a aparecer, principalmente no Brasil, tantos problemas de saúde, ao ponto que existem problemas que na época dos meus avós não existia e que hoje tornou-se quase que massificado. Me responde aqui embaixo nos comentários. Um grande início de semana a todos e podem ter certeza que na quinta-feira nós vamos ter um vídeo especial de Natal. Muito sucesso, muita saúde, que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.